Olá, excelentes! Tudo bem? Você já teve dúvida na hora de escolher uma ação para colocar na sua carteira de investimentos? Eu sei exatamente por que isso acontece e é nesta aula que eu vou te ajudar a resolver este problema. O que você precisa fazer agora é pegar o seu papel e caneta na mão, porque nesta aula eu vou falar sobre 5 principais fundamentos que todo investidor iniciante precisa saber antes de escolher a melhor ação para sua carteira, e vou trazer também 5 ações que eu estudei e mostrei os fundamentos dela para você, que estão super baratas neste momento. Então, bora para a aula! Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Sabe qual é o maior erro dos investidores iniciantes na hora de escolher uma ação? Não saber analisar os indicadores fundamentalistas. Se você está investindo pensando para o longo prazo, você precisa entender o que significa aqueles fundamentos. Por quê? O preço das ações vai mudar, é volátil, sobe, desce, mas você precisa focar nos fundamentos. Para criar uma estratégia, uma alocação de ativos, é importante que você foque nos fundamentos com base no seu conhecimento. E é aqui que muitas pessoas pecam, porque elas querem escolher o que está na modinha, o que a diquinha que vem do Instagram, que vem aí de outras redes sociais, e não é bem assim que funciona, lembrando que é o seu dinheiro que está em jogo. Então, já que você pegou aí papel e caneta na mão, acompanhe comigo esta aula até o final. Um dos principais indicadores fundamentalistas é saber se você está pagando caro ou barato. Tá? Destes indicadores é o preço sobre o valor patrimonial. Tá? Então aqui eu vou trazer uma métrica para você que vai fazer sentido no final, que eu vou te mostrar como Benjamin Graham escolheria estas ações e se passaria na análise dele com base no método que ele deixou para a gente. Tá? Então aqui eu vou considerar um preço sobre valor patrimonial menor do que 1,5, já eu vou te contar por quê. Mas na maioria das vezes até 2 é interessante se esta ação, se aquela empresa trouxer outras vantagens, como por exemplo um preço sobre o lucro menor do que 15. Prof, o que significa um preço PL menor do que 15? Significa que se a empresa continuar com aquela mesma projeção de caixa, fluxo de caixa para o futuro, em até 15 anos você receberá de lucro o equivalente ao que você pagou. Quanto menor esse número, melhor. Imagina se um PL aí de 8, 9, 10, são PLs extremamente interessantes. Mas lembrando que você nunca deve analisar uma empresa com apenas um fundamento. Então, se um conjunto destes múltiplos para que você possa fazer essa análise é de extrema importância para você. Então, vamos considerar nesta aula aí um PL menor do que 15. Vou fazer um filtro para você e vou entregar 5 ações para você estudar, para colocar muito em breve na sua carteira de investimentos, se não já estiver, é claro. E o DY, o Dividend Yield, ou seja, se você está buscando empresas boas, pagadoras de dividendos, essas empresas precisam trazer um Dividend Yield constante. Então analise pelo menos entre 3 e 5 anos do passado, para ver se nesses últimos anos essa empresa entregou consistência nos seus dividendos, porque não adianta nada você olhar o dividendo do ano de 2021 ou do quarto trimestre de um determinado período, sendo que nos outros foi muito ruim. Ou o contrário, né? Você deixar de investir numa ação porque em um determinado período ela pagou poucos dividendos, sendo que historicamente ela sempre paga bons dividendos. Então é um outro múltiplo que você precisa ficar atento nele, um outro indicador fundamentalista. Olá, excelente! Estou invadindo aqui o meu vídeo para trazer para você a promoção Natal em dobro. Calma que eu já te explico. Ao se matricular em um dos nossos cursos, que o link está na descrição desse vídeo para você, você terá 2 anos de acesso. Então, normalmente é 1 ano e a partir de agora você vai ter um descontaço de Natal e 2 anos de acesso. Então não perca essa oportunidade por tempo limitado. O link está na descrição desse vídeo. Valeu, tchau, tchau! O quarto indicador fundamentalista é a liquidez corrente. Eu adoro esse indicador porque ele me mostra a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas no curto prazo, ou seja, em 12 meses. Considerando aqui uma liquidez maior do que 1,5, significa que para cada R$1 que a empresa tiver de dívida, ela tem patrimônio para poder pagar aí essa dívida de R$1 ainda sobrar 50 centavos. Então, maior do que 1,5 aí é bem vantajoso para você
porque é importante ter empresas com dívidas sob controle. E o quinto, não menos importante, mas ele corrobora, ele está junto ali de todos esses, que é o ROI, o Return on Equity, ou seja, o retorno sobre o investimento. É um indicador importantíssimo, tá? Para que você possa medir a eficiência junto com o EBITDA, junto com outros indicadores, se a empresa está sendo eficiente com o dinheiro dela, com o dinheiro dos acionistas. Dito isso, vamos ali para as nossas 5 ações que eu selecionei para você. Eu trouxe aqui os indicadores PVP, PL, Dividend Yield, liquidez corrente, ROI, o ticket e o preço no dia, claro, que eu gravei esta aula para você, tá? Provavelmente, quando você estiver assistindo, pode ter aí um preço bem diferente, tá? Vamos lá, então. Esta empresa tem um preço sobre valor patrimonial de 0,61. O que significa isso, prof? Significa que eu estou comprando uma moedinha de R$1 por 61 centavos em termos de patrimônio. Então, olha para aquela empresa, o patrimônio dela foi avaliado em R$1 e neste momento, tá, você está pagando 61 centavos por este patrimônio, legal? O PL de 4,82, menor do que 15, Dividend Yield bem atrativo aí na casa de 7,75, liquidez corrente muito superior a 1,5, o ROI de 12, o setor, qual é o setor? Setor de banco, e a empresa é o Banco do Brasil e o preço estava, no momento da gravação da aula, R$ 29,00. Próxima empresa, preço sobre valor patrimonial. Depois você me conta aqui nos comentários se você tem Banco do Brasil ou se você pensa em comprar Banco do Brasil para compor a sua carteira de investimentos. A próxima empresa tem um PVP de 0,76, então um desconto aí de 24% no seu patrimônio comparado com o preço. Tá? Um PL também bem atrativo de 5, Dividend Yield na casa dos 5, liquidez corrente batendo aí na trave de 1,5, um ROI de 15, muito atrativo, e é do setor de saneamento, tá? Um setor importante para compor a sua alocação de ativos, que é a Sanepar, CSA, erramos aqui, editor, SAPR11, tá? Cotada aqui a R$19,08, tá? Não tem nada de CS. Vamos lá para a próxima empresa com um preço sobre valor patrimonial de 0,82, PL baixíssimo, cuidado com PL extremamente baixo, tá? Um Dividend Yield extremamente alto, eu trouxe ela aqui exatamente para a gente exemplificar isso aqui. Esse Dividend Yield é um dado outlier, um cisne negro, um ponto muito fora da curva, tá? Liquidez corrente 2,8, muito acima de 1,5, legal, tá? Um ROI de 27, também muito acima, e essa empresa é do setor de siderurgia, estamos falando da Gerdau, que estava aí com 11,38 no momento da gravação dessa aula. Então só tomar cuidado com essas volatilidades, esses picos pode fazer você ter uma análise equivocada na hora de colocar essa ação na sua carteira. Essa empresa já está com preço justo, o PVP dela de 0,99, um PL de 6, Dividend Yield de 7, liquidez corrente bem acima de 1,5, né, 1,5, um ROI de 15, e ela é do setor de construção, estamos falando da Cyrela, estava cotada aí, está cotada aí em 15,25, e trazendo a última empresa que é do setor de energia, que é a CPLE6, tá? Aí trazendo um PVP de 0,8, tá? Um PL de 3, um Dividend Yield de 24, até aí tudo bem. Na hora que chega na liquidez corrente, observa aí que está 1,22. Então, é um ponto para você analisar com mais cuidado, tá? Um ROI também muito acima do normal, um Dividend Yield muito acima do normal. Então, são pontos que pode acontecer de tempos em tempos. E o que é importante você analisar? A correlação entre estes setores. Por quê? Se você colocar todas elas com correlação forte e positiva, ou forte e negativa, você vai ter problemas, tanto de um lado, tanto quanto de outro. Por quê? Elas vão seguir na mesma direção. Se elas estiverem caindo, cai todo mundo. Se elas estiverem subindo, sobe todo mundo. E essa não é a ideia de diversificação, de otimização, tá? de portfólio que você precisa. Então, na hora de alocar os seus ativos, procure sempre ter um conjunto de setores, de empresas que estão com correlação negativa e forte, tá? O que seria aí acima de 0,7 negativa. A maioria das empresas que você está vendo na tela aí está com uma correlação fraca,
tanto negativo, tanto quanto positivo. Analisando o risco-retorno, você observa neste gráfico, tá, o risco que está no eixo horizontal versus o retorno. O que você quer? Você quer correr menos risco e ter um retorno maior, tá? Isso não é possível em todos os ativos, mas quando você olha aqui para o seu conjunto de dados entre estas 5 empresas que eu trouxe para você, você vai perceber aí, tá, que a CPLE 6, tá, seria aí uma que está com um bom risco, um bom retorno, tá, mediano aí. Claro que você vai ter empresas que em determinados momentos vão performar melhor em termos de risco e retorno e outras não, mas essa é uma boa métrica para você visualizar como está o desempenho da sua carteira, tá? Então aí a Gerdau mandando ver ali em termos de retorno, mas também observa que ela está ali apresentando um risco considerável, tá? Agora, quando você olha para um universo de 10 anos, se você está pensando em investir para o longo prazo, olha o comportamento destas empresas no gráfico, tá? Então você observa que uma delas ali está performando para baixo, né, negativo, operando negativo praticamente esses 10 anos, só agora que ela está colocando a cabecinha para fora ali e respirando, né? Então observa ali que eu trouxe esse gráfico, um corte de 10 anos, tá? Então ali no circuit break e na pandemia deu aquela queda, todas as empresas caíram e agora algumas estão performando bem ali, 3 delas, na verdade 2 melhores, uma mais ou menos, e 2 ainda embaixo, uma andando de lado ali, tá? Para a gente poder analisar. E aí quando a gente traz aqui a rentabilidade, já incluindo os dividendos, observa aí que a Sanepar tá 58%, Gerdau 20%, Banco do Brasil 242%, isso em 10 anos, Cyrela 132%, CPLE em 308%, tá, de rentabilidade, já incluindo os dividendos para aquela pessoa que colocou os dividendos ali também. Então, pensando no longo prazo, esse conjunto de empresas, tá, trouxeram aí uma boa rentabilidade para você. E aí, o Benjamin Graham, não sei se você conhece, já leu esse livro, depois você comenta aqui abaixo, ele trouxe, né, ele criou uma fórmula para fazer uma análise de valor intrínseco, ou seja, de quanto ele pagaria por aquelas ações, até quanto ele teria coragem se tivesse uma boa margem de segurança, tá? E respeitado ali algumas exceções, tá? Esta fórmula, ela ainda funciona. O que eu fiz? Eu apliquei estas cinco empresas dentro da fórmula do Benjamin Graham. Quem é aluno meu do curso API sabe que já tem toda essa planilha em Excel lá prontinha para você. O Benjamin tem uma fórmula, tá, para poder trazer o valor intrínseco, que é aquele, pô, qual é o valor que eu posso pagar naquela empresa? Então você está vendo aí todas as 5 empresas e lá embaixo, no último, um ponto muito importante. Depois você dá um print, dá uma pausa nessa tela aqui para você estudar, para você ver aqui como que funciona. Tá? E o mais importante lá embaixo, tá, na margem de segurança, tanto a margem de segurança financeira, tanto quanto a margem de segurança em termos percentuais. Isso é muito importante para você entrar, para você colocar uma empresa na sua carteira, ou seja, quanto maior for a margem de segurança, mais você tem condições, ou seja, a probabilidade de você ter um ganho é maior. Então, procure aí por empresas que têm aí uma boa margem de segurança com base em uma das técnicas de Evaluate, tá? Essa do Benjamin Graham é uma delas para você iniciar, tá? Você precisa utilizar outras, refinar um pouquinho mais, mas essa aqui já vai dar uma boa noção para você. Agora, presta bastante atenção que isso é importante, tá? Escolha empresas que tenham boa governança corporativa aí, novo mercado 1, 2, nível 1, nível 2, já vai ser suficiente para você. Se possível, tag along aí, ideal com 100%, mas acima de 80% já vai ser uma boa escolha para compor a sua carteira de investimento. Empresas com dívidas sob controle. Lembra que a gente falou da liquidez corrente? Tem a dívida também, a dívida bruta, tá, da empresa, a dívida líquida, pensando também aí no longo prazo. Então é interessante analisar num horizonte como que está a evolução da dívida dessa empresa, se está sob controle ou não. Quarto ponto de importância aqui para você, nível de eficiência é medido principalmente pelo EBITDA da empresa, a geração de caixa dela, então é um outro ponto importante que você precisa ter. E o quinto ponto, alocação de ativos, é onde você vai distribuir seus ativos entre renda fixa, renda variada, pós-fixado, pré-fixado, híbrido, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs. Então, esta alocação de ativos, essa distribuição é que vai fazer você ter sucesso, tranquilidade na hora de investir em renda variável e também em renda fixa. Espero que esta aula tenha te ajudado. Você está com dúvida? Coloca aqui abaixo, olha aqui abaixo, nos comentários,
quais são as suas dúvidas, para que eu possa ler, responder, fazer outros vídeos para você com as suas dúvidas. Legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!